A nossa continuação hoje é sobre o conceito de Deus. Deixa eu resumir o que nós conversamos da última vez. A palavra, o termo Theos, em grego, não é substantivo, e sim adjetivo. Então, é divino. E só no decorrer do tempo é que esse adjetivo foi substantivado. Então, a rigor, Theos inicialmente não existe. Existe apenas o que é divino ou as coisas que são divinas. Nós vimos que a primeira noção que nós temos de divindade são os antepassados. Então, na família patriarcal arcaica, os antepassados que estão enterrados ali embaixo da grama, ao lado do fogo sagrado do lar, da restia, ali estão os antepassados e ali eles são o divino. E os homens têm que dar oferendas, o primeiro gole de vinho e o primeiro bocado de comida para os antepassados. É por isso que até hoje o gaúcho diz o primeiro por santo. Esse primeiro por santo até hoje vem de 3.000 anos atrás. Esses antepassados, numa segunda etapa, eles são divinos, eles estão divinizando toda a terra em que eles estão, porque quem vem de fora, é estrangeiro, e se atreve a entrar sem ser convidado, é condenado à morte. O terreno é sagrado. E a árvore que está nesse terreno é sagrada. Então, a árvore é uma das primeiras deidades que surge do lado de baixo, embaixo da grama, e que sobe acima da grama. E essa árvore que é sagrada, ela vai agora se ampliar e os deuses vão ficar deuses que estão fora. O principal deles vai ser o deus do sol. E haverá uma multiplicidade de deuses, o deus do sol, o deus do mar, o deus da colheita, as diferentes deuses da lua. Essas diferentes deusas e deuses vão se organizar com um deus máximo, que é o rei dos deuses, ou o deus maior de todos os deuses, e isso vai perpassar a antiguidade. A novidade que aparece aí nesse mundo grego é o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo, que é um grupinho muito pequeno, de gente morando na beira do Mediterrâneo, e uma tribo que já foi expulsa do Egito, voltou, e que tem uma língua própria. Eles desenvolvem uma religião própria em que Javé é o Deus deles, o único Deus, mas é Deus só dos judeus. Esse Javé não é Deus para os gregos, ou para os romanos, ou para qualquer outro. Ele é o Deus dos judeus. E se houver guerra, Javé vai ajudar os judeus a guerrear contra os gregos, por exemplo. Esse Deus judaico, ele está acima das nuvens e ele não fala com os homens, exceto através de um mensageiro. Esse mensageiro, mensageiro em grego, é angelos, anjo. Então, quando aparece anjo no Antigo Testamento, é Deus falando, porque Deus, o resto, não fala com os judeus. Nesse primeiro momento, o que vai acontecer no judaísmo é que nós temos um Deus, esse Deus é transcendente, ele não está neste mundo. E a terceira coisa, a mais importante que vai acontecer agora, acontece não no judaísmo, mas com o cristianismo, que diz que o Salvador já chegou, o reino de Deus já está aqui, mas esse reino de Deus que está aqui não sabe direito o que é, são pescadores ignorantes, maltrapilhos, que ainda não se organizaram. E essa organização vai ser feita por Paulo de Tarso, que é judeu, mas ao mesmo tempo é romano, cidadão romano, e sabe grego, além de falar hebraico, sabe grego. E ele traz uma coisa que é essencial para o cristianismo, que é a universalidade. O Império Romano abrange todo o mundo civilizado. Nos limites do mundo civilizado, até lá vai o Império Romano. E fora desses limites não tem civilização, não tem homem, não tem humanidade.
Na hora que esse conceito, Império Romano, entra no cristianismo, o Deus Javé já não é Javé, mas é um Deus agora que agora um Deus para todos. E os imperadores romanos, numa primeira etapa, pegam esse Deus pregado por Paulo de Tarso com bondade como mais um Deus naquela coleção de muitos deuses que eles tinham. O Império Romano tem um templo para todos os deuses de todas as regiões. E este Deus é posto lá. Inclusive é posto um Deus desconhecido. Tem algum Deus que não foi mencionado, então temos uma estátua para este Deus também. E nesse contexto o cristianismo vai começar a crescer entre a população do Império Romano, a população pobre do Império Romano. Porque ele tinha, desde Jesus, desde o começo, eles tinham uma tendência a favor do pobre, do oprimido. E isso fez que o oprimido, o pobre do Império Romano ficasse cada vez mais cristão. E dentro do contexto desse cristianismo, o imperador Constantino, a mãe do imperador Constantino, ela é cristã e tenta convencer o imperador de se tornar cristão, que ele não se torna. Mas ele vê que o cristianismo é uma grande força política, populista, popular, em vez de populista, popular, e ele vai entrando num determinado momento, embora ele não acredite nisso, ele vai declarar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E os nobres e generais do Império Romano nem estavam preocupados com isso. Mais um Deus, agora tem um Deus principal. Agora, a soldadesca e os pobres do Império Romano, eles adotam agora esse Deus, que pela primeira vez vai ser um Deus universal. E esse Deus tem a sua origem no Javé judaico. Ele entra e vai ficar teos no sentido agora de substantivo, é Deus, em grego teos. E não é mais agora um Deus judaico, ele é um Deus do Império Romano. E Deus do Império Romano significa Deus de um mundo civilizado. Fora do Império Romano só tem bárbaros. E o bárbaro já não converte, o bárbaro tem que matar. Ou então, o que o Império Romano gosta de fazer, vence os bárbaros, anexa, e aí esses bárbaros automaticamente vão construir as estradas, pagar os impostos, e muitos deles vão se converter ao cristianismo. E mantendo o Deus deles, eles vão ter um Deus maior, um Deus universal. Assim surge no direito, o direito romano, que é um direito para todos, e cada um pode ter o seu direito galo, bárbaro, que são os direitos locais, nacionais. Mas tem um direito que é um direito de todos, e um Deus que é Deus de todos. Nesse contexto, o cristianismo agora, depois de Paulo de Tarso, vai se articular desses 350 anos que vão decorrer, e o que acontece é que há uma quantidade grande de grupos organizados em torno de um mais velho, um episcopos, de acordo com as tradições hebraicas e romanas também, a velhice era o lugar da sabedoria, e eles estão se organizando mais ou menos ao mesmo tempo em todos os lugares, e tem o cristianismo como uma das fontes de origem, e a outra é o próprio Império Romano. E a língua que vai ficar grego e latim. Uma primeira etapa grego, que é língua comum, e uma segunda etapa latim. E essa quantidade de bispos, episcopos, que falam grego e latim, estão no começo de uma confusão danada, porque não sabem direito como é que é se Jesus Cristo é Deus ou se Deus é Deus. Então, a primeira grande discussão teológica, religiosa que vai aparecer, e nesse primeiro concílio, que vem antes de Santo Agostinho, logo antes, é o concílio de Nicéia. E a pergunta é, se Deus é Deus, tá, ninguém mais discute que Deus é Deus.
Ele é um único Deus para todos os cidadãos romanos, para todo mundo civilizado. Mas, além desse Deus, eles dizem Jesus Cristo, o marceneiro de Nazaré, também é Deus, também é Deus. E aí começa a discussão que leva muitos anos e dá brigas homéricas dentro do Concílio de Nicéia, se Jesus Cristo tem uma natureza humana, ou se é divina, ou se a natureza divina esmaga a humana e Jesus Cristo não é mais homem, é apenas um fantasma, porque ele no fundo é apenas Deus. Então, Deus que aparece num fantasma chamado Jesus Cristo, ou ao contrário, Jesus Cristo é homem e Deus desaparece. E nesta briga entre esses dois opostos, vai surgir a conciliação, o meio termo do Concílio de Nicéia, que Jesus Cristo é tanto o homem verdadeiro como Deus verdadeiro. Então, ele não é só o homem e também não é só Deus, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Na hora que isso se define, começa a se definir nas cabeças dos episcopos do Concílio de Nicéia, surge logo o problema, tendo Deus Pai e Deus Filho, o problema é que são dois deuses. E a discussão continua, não são dois deuses, são três, e não são três deuses, é um Deus em três pessoas. Porque além do Pai, sobre o qual todos os evangelhos falam, e todos os católicos cristãos falam, além do Pai, tem Jesus, que é verdadeiramente Deus, e tem a unidade, o amor de um para com o outro, que é um terceiro, para formar a tríade mística, que vem de longa tradição da Índia e da Pérsia, a trindade de Pai, Filho e Espírito Santo que une os três. Com isso, o Concílio de Nicéia começa a se arredondar. E aí surge uma teoria no norte da África, em Santo Agostinho. Santo Agostinho nasce na África, vai estudar na Itália, estuda a retórica, ele não é cristão, ele é pagão, mas ele vai assistir aulas com Ambrósio, Santo Ambrósio. E ouvindo aulas, pregação de Santo Ambrósio, ele vai se converter, por influência também da mãe dele, vai se converter para o cristianismo. E ele volta, então, da Itália para a África, para o norte da África, e vai começar a trabalhar intelectualmente o mais importante sistema cristão que existe. Inclusive, todos os outros sistemas que existem, lá daqui até a Ratzinger, inclusive, são originários de Agostinho. E ele, antes de Agostinho, tinha, mas nenhum deles tem a síntese com todos os elementos que tem Agostinho. E Agostinho pega o ponto principal do Agostinho, é o cristianismo pensado nos modos de Plotino. Assim como Platão teve enorme influência no mundo greco-romano, Plotino vai surgir da influência platônica e ele vai pensar o mundo como um triângulo, sendo que a parte dividida sempre em três pedaços, três partes, sendo que a parte de cima, o ápice da pirâmide, é o Uno, que é o Theos, que é divino. E desse Uno, segundo Plotino, escorre a segunda parte, e dessa segunda parte escorre a terceira parte, que é a natureza física e inanimada. Então a gente tem a física, depois da física a gente tem a vida, e depois da vida a gente tem a inteligência e luz. E nessa tríade, que vem entre Agostinho e entra até na filosofia da Idade Média e contemporânea, a unidade, que é intelectual, é o espírito, luz. Esse luz, que é o conceito grego, da filosofia grega antiga, esse luz é um só, é a unidade intelectual, mas da qual escorre, emana
a pluralidade das formas, isso é novamente Platão neoplatônico, e da pluralidade das formas surgem, então, as coisas, as cadeiras, os cavalos, as coisas que a gente tem. Essa ideia de Plotino, ela vai ser assumida por Agostinho, com a diferença, ele sendo judeu, cristão, e, portanto, influenciado pelo judaísmo, ele vai ter o triângulo dos neoplatônicos, de Plotino, mas ele vai dizer que o ápice da pirâmide é Deus, sim, é Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, e desse Deus vem a criatura. Só que esse vir em Plotino é uma espécie de emanação, escorre. E segundo Agostinho, e por influência do Antigo Testamento, não é que escorra. Deus é uma pessoa, um eu, que decide livremente que vai criar as duas partes que vêm abaixo, ou seja, as almas e a natureza inanimada. E Agostinho, então, vai agora, em cima disso, ele tem, portanto, um conceito neoplatônico, pega um conceito judaico antigo, que é a criação, e vai se debater, além disso, uma terceira coisa que não vem nem do judaísmo, nem do mundo romano, nem do grego, vem da Pérsia e vem da Índia, que vai ser o dualismo entre o bem e o mal, o maniqueísmo. E Santo Agostinho vai passar a vida inteira lutando contra esse maniqueísmo. E ele então quer fazer o triângulo da unidade com o Plotino, mas não consegue, porque a vida inteira ele tem sempre algo que foge desse triângulo. E ele chama isso concupiscência, tesão, em bom português. E essa tesão é algo má, algo de mal. E então, de repente, Santo Agostinho tem um mundo ordenado de forma triangular dentro do cristianismo, e a tesão, a concupiscência está sempre trabalhando para destruir essa unidade. E apesar, então, da gente entrar no cristianismo e entra, então, na Igreja Universal, apesar disso, a gente está sempre lutando e tem que lutar contra a concupiscência. E a concupiscência vai ser mais e mais, em Santo Agostinho, identificada por simplesmente tesão. Então, ele que teve, sabidamente, no mínimo 2 amantes, uma delas ele teve um filho, Diodatos, além da mulher com que ele queria se casar oficialmente, além de todas as aventuras que ele tinha, ele vai agora renunciar a tudo isso para introduzir um mundo sem sexo. E não só sexo, sem nenhum tipo de concupiscência. E ele vai dizer, ele nunca consegue fazer isso, mas é assim que há. E por influência do Antigo Testamento, ele vai dizer, a influência primeira é do maniqueísmo. A concupiscência é algo mal, radicalmente mal. A segunda influência, ele vai dizer, mas esse mal onde é que veio? E ele vai pegar da Bíblia, do Gênesis, ele vai pegar agora a ideia de que Adão pecou. E o pecado de Adão fez com que a humanidade inteira herdasse, por herança, a concupiscência. Então, os homens todos têm tesão porque Adão pecou. Isso. Santo Agostinho sabe muito bem, em vários lugares, ele fala a diferença entre parábolas, metáforas e a realidade. Mas ele, no caso da criação e no caso do pecado original, ele se atém ao sentido literal do Antigo Testamento. Isso entra na teoria de Santo Agostinho. Só que ele tem um triângulo neoplatônico e fora dele o mal, que está sempre procurando destruir o triângulo. E este mal está lá, mas ele é vencido pela unidade do Deus uno e trino que cria as coisas. Só que a gente agora, para sair do pecado e para a gente entrar na unidade do ápice do triângulo, a gente tem que domar o orgânico e chegar até o espírito.
Isso aí ele vai chamar de conversão. A gente se converte. A gente está versus, voltado para, está voltado para uma coisa, agora a gente tem que se voltar para outra coisa, se converter. E se converte para o quê? Se converte percebendo que aquilo que tudo era desejo, é pecado, e que agora a gente está andando no mundo da unidade de Deus. Repare a influência, por um lado, de Plotino, e por outro lado, a influência do maniqueísmo. Isso, Santo Agostinho, está claro, mas ele vai um passo além, e que, inclusive, os teólogos posteriores não davam a sério, até hoje não. Santo Agostinho vai dizer que quando a pessoa se converte, está agora dentro da estrutura de Deus, ele tem a graça santificante. E ele vai ensinar que a graça santificante significa que o homem crente em Deus e que ama a Deus e ama o próximo, portanto é cristão, que ele é partícipe da natureza divina. Ou seja, Agostinho vai dizer algo que é absolutamente platônico, neoplatônico, mas que os outros cristãos vão diminuir e apagar. Ele vai dizer que cada homem que na hora que ele é crente está seguindo um caminho bom, que ele fica partícipe da essência divina, ou seja, ele fica divino. E essa ideia que todos os homens crentes fiquem divinos é uma ideia que define o que é graça santificante. De sorte que o cristão em Santo Agostinho, ele é cristão, mas ao ficar cristão e ter Deus, ele fica ao mesmo tempo divino. Ou seja, dentro do triângulo há uma circulação de entra e sai, e fica divino e deixa de ser divino. Esse entra e sai é inspirado, evidentemente, no neoplatonismo de Plotino. Santo Agostinho vai ter vários problemas aí, que ele trata longamente um dos problemas. O que a gente tem que tomar ao pé da letra, o que a gente tem que entender parábolas, e ele não faz essa crítica nem ao pecado original, nem ao conceito de criação. Ele pega o pé da letra do Antigo Testamento. Pega o pé da letra o maniqueísmo da concupiscência, que não é da Bíblia, se tira do maniqueísmo. Mas ele vai tirar algo que é fantástico, que é o neoplatônico, que é a pessoa que vai ficando divina. E ao ficar divina, quando morre, segundo Santo Agostinho, essa pessoa é imortal e faz parte da essência de Deus. E ele então vai introduzir o conceito, que os modernos também não têm mais, muito fracamente, o conceito da Jerusalém Celeste. Ou seja, depois de nascer e morrer, dentro da fé cristã e da honestidade cristã, a alma não morre. A alma morre, mas a alma morre indo para a Jerusalém Celeste. De sorte que, além da morte e do juízo individual, há um juízo final. E nesse juízo final, quando todos os homens se reúnem, os que praticaram a virtude, eles vão se juntar num corpo que é a Igreja Triunfante, é um nome que será dado mais tarde, que ele chama Jerusalém Celeste. Na Jerusalém Celeste, todos ficamos divinos, embora o ápice da pirâmide seja mais divino que os outros. E nós ficamos divinos que, pela graça santificante, somos partícipes da essência divina. Nesse maravilhoso estrutura que Santo Agostinho faz, isso é o ápice do cristianismo, da teologia cristã. E a gente repara de onde vem as influências que entraram aí. Só que Agostinho está no auge de fazer isso, e isso ainda não está espalhado pelo resto do mundo, é a doutrina dos episcopos. O Império Romano começa a cair. E quando o Império Romano começa a cair, ele vem com enorme velocidade. E Agostinho morre numa cidade sitiada por bárbaros germânicos que estão querendo destruir a cidade. E Agostinho não é morto por bárbaros, mas ele morre poucos dias ou semanas antes da invasão dos bárbaros na cidade que ele era bispo.
E isso ocorre não só com Santo Agostinho, ocorre nas ideias, isso ocorre no mundo romano. O mundo romano entra em colapso. O Império Romano entra em colapso e os bárbaros germânicos invadem o Império Romano. E essa invasão tem que ser tomada muito a sério, porque não sobrou muita coisa. Os lugares em que o Império Romano tinha navegação, tinha pesca, ou nas terra firme, onde ele tinha plantações, trigo, criação de vacas, tudo isso entra em crise. A civilização vai desaparecendo e os bárbaros tomam conta. Eles não falam latim, não têm a lei, e eles brigam entre eles, e eles invadem, inclusive, Roma, por um curto período. E o Império Romano entra em colapso e entra definitivamente em colapso. E o mundo europeu fica um mundo dominado por bárbaros, e um mundo em que a civilização se esgarçou. Não tem cultura, não tem agricultura, não tem nada, as estradas estão interrompidas, mal tratadas, a navegação ficou precária, e nesse contexto em que as religiões, a religião cristã desapareceu, o Império Romano também desapareceu, ele fica ilhas, pequenas ilhas, de um lugar sai a resposta, e a resposta é no norte da Irlanda. Os monges irlandeses que estavam longe da Europa Central, eles mantiveram o cristianismo do século VI, VII até século VIII, IX. Então é destruído no século IV, V, e é no sétimo, VIII, depois de uma tremenda escuridão, vão aparecer os primeiros monges irlandeses que têm essas ideias que são originárias do cristianismo e que é a teologia básica que vai entrar no Ocidente. De sorte que são monges cristãos da Irlanda que saem da Irlanda, vão para a Inglaterra, da Inglaterra vão para Paris e começam a fundar, refundar as duas coisas. A civilização do Império Romano, leis, estradas, plantações, e o cristianismo, que vem junto. As duas coisas vêm conjugadas. Então, é ao mesmo tempo recivilização e recristianização, porque as duas coisas vêm juntas pela mão de monges irlandeses. De sorte que os patronos, os santos patronos das igrejas antigas, como Paris, ou Viena, ou Innsbruck, tem como patrono um monge irlandês, que ninguém sabe qual é o nome, porque ele desapareceu para nós, e são monges irlandeses que passaram por lá. E eles trazem junto, então, de volta a cultura romana, trazem de volta o latim, trazem de volta a religião, que é de Santo Agostinho, mas que mudou. Nesse período de vários séculos em que eles ficaram isolados do resto do mundo, e a teologia de Agostinho nunca foi unânime, eles trazem um Deus que tem várias características diferentes, algumas brutalmente diferentes. Uma delas, em Santo Agostinho havia apenas 3 pecados: apostasia, adultério e assassinato. Então, a apostasia, assassinato e adultério. Só 3. A confissão, segundo Santo Agostinho, podia ser apenas uma vez na vida, penitência. E a pau e corda uma segunda vez antes de morrer. E essa penitência era pública e era apenas uma vez na vida para esses pecados. Então, se alguém peca, ele se exclui daquela comunidade em que eles estão na graça santificante, portanto, são partícipes da natureza divina, são deuses. E quem vê um pecado se exclui daquilo, é um pecador e está fora da igreja. E tem que agora fazer penitência e pedir para ser readmitido nesta igreja, e ao fazer penitência por anos a fio e conseguir reentrar na igreja, ele está agora absolvido, está na graça santificante. Esse é o sacramento da penitência, que é uma vez na vida só e uma hora da morte. E só 3 pecados.
Indo para o monge irlandês, quando os monges irlandeses vêm para o continente, tem tantos pecados que há um dicionário de penitências. Uma quantidade enorme, e enorme significa muitos milhares de pecados. E cada pecado com uma penitência específica para aquele pecado. Isso é uma diferença brutal entre Santo Agostinho, a Igreja Católica naquele período, e a Igreja dos Monges Irlandeses. A confissão não é mais apenas uma vez na vida. Tendo tanto pecado, tem que haver muito mais confissão também. Então, vocês reparem que em coisas muito importantes houve uma brutal diferença. E no centro delas está o monge, que é a mais importante de todas. Esse Deus dos monges irlandeses, ele vai ficar mais e mais transcendente e cada vez menos imanente. O Deus de Santo Agostinho é o Deus em que nós somos participantes da essência divina, pela graça. E os monges irlandeses não querem refutar isso, eles não negam isso. Nenhum bispo católico hoje negaria, eles não negam isso. Só que eles não levam a sério. Não é mais partícipe da essência divina, não ficou divino. Então a gente peca, recebe a absolvição e depois da morte a gente vai por um juízo final. E nesse juízo final, então, Deus vai organizar a gente num mundo dualista como aqueles platônicos dualistas. Nós falamos que tem dois tipos de neoplatônico. O neoplatônico monista, que é Plotin, que é tudo uma unidade, fluindo, e o mundo dualista, em que uma coisa exclui a outra. Santo Agostinho tinha esse dualismo em que ele tinha o mundo cristão e a concupiscência, insuperáveis. E agora os monges irlandeses vão introduzir que o Deus não é apenas o ápice da pirâmide, o ápice da pirâmide foi deslocado, não está dentro da pirâmide. A pirâmide está sendo uma pirâmide truncada e Deus está lá fora. E a igreja e o monastério, o monge, é o intermediário para Deus. Então, é a igreja que vai ouvir o pecado, absolver o pecado. É a igreja que vai dizer que eles estão em comunhão, estão em unidade com Deus. E o mundo, então, que é um mundo neoplatônico no sentido monista, fica cada vez mais um mundo não tão neoplatônico, muito pouco neoplatônico no sentido dualista. E esse dualismo entra no mundo ocidental e reconquista o Império Romano, mas com muitos países. De sorte que nós temos países falando alemão, francês, espanhol, italiano, e a Igreja Católica fica o denominador comum desses muitos países. E a Igreja Católica fala latim. E a Igreja Católica sabe escrever. Porque os bárbaros desses muitos países foram convertidos, mas não trocam. Então, nós temos na França, na Alemanha, na Bélgica, temos gente que foi recristianizada, mas não trocam, porque eles voltam a falar latim, mas como segunda língua universal. Eles são cristãos, mas não trocam, e as leis são leis deles. E como o Império Romano tinha, na maioria dos casos eles têm até um deus deles. Para não dizer que é Deus, ele chama de santo. Então vão aparecer santos que estão subordinados a Deus, mas que são santos locais. E a igreja fica separada do analfabeto. E como a recristianização não foi a ponto de perpassar toda a população, essa recristianização pega uma elite. E essa elite constrói estradas, faz lavoura, trabalha direito, tem juízes, tem a religião, tem igrejas, mas abaixo dela tem um povo. E esse povo é um povo que está batizado, sim, mas ele é batizado e depois é mais ou menos deixado
as diversas religiões que compunham originariamente. Então tem um sincretismo, uma mistura de cristianismo como religião superior, como lei superior, e uma religião local e uma língua local. Isso aí vai montar a figura que vai nos levar à Igreja Católica, e tem a tentativa, então, de juntar tudo isso num grande novo Império Romano, e não se consegue porque as diversas nacionalidades têm reis e príncipes diferentes. E isso vem até a Europa de hoje, e não se consegue a união política. Mas a gente conseguiu, por séculos a fio, a unidade da língua. E sabe que a língua culta, desde os monges irlandeses até a Igreja Católica, até 1980, mais ou menos, é a língua católica e a língua romana, é a língua latina. A lei católica é originariamente a lei romana, adaptada a coisas católicas. E os conceitos de igreja, de bispo, de fé, são todos originariamente do cristianismo de Santo Agostinho, que foi transformado pelos monges irlandeses. Isso, então, cai no cristianismo que nós temos. Por exemplo, tínhamos em Porto Alegre, no tempo do nosso avô, quando ele ia para o batismo, casamento e morte. São os 3 lugares que a gente tinha religião. As outras coisas a gente tinha bom senso, era maçom, mas não tinha religião exceto essa. E nesse contexto, e essa igreja está aí, foi feito o Concílio de Trento para que a religião fosse exercitada a sério. E aqui no Brasil, por exemplo, nós não tivemos isso. Os nossos bispos, até o antecessor do Ponço de Leão, não davam bola. O padre casado era norma no tempo do meu avô. E cumprir as leis da igreja não era preciso. Dentro desse contexto vai acontecer que os jesuítas aqui no Rio Grande do Sul introduzem o Concílio de Trento e a religiosidade em São Leopoldo. Então vai acontecer que no Rio Grande do Sul há um núcleo do cristianismo dos monges irlandeses, mas o cristianismo que foi codificado juridicamente e dogmaticamente dentro do Concílio de Trento, e esse cristianismo é trazido pelos jesuítas para o mundo inteiro, mas aqui para nós, especificamente em São Leopoldo. E em São Leopoldo, antes de São Leopoldo, eles fazem as missões, que era um plano político louco, muito bonito e completamente louco, que são destruídos, e voltam então, depois de extinta renascer a ordem, voltam e introduzem o cristianismo. Este cristianismo tridentino, com as leis, com os 7 sacramentos, que não havia 7, com todas essas regras, celibato, tudo isso entra via jesuítas aqui. E quando os jesuítas criaram, logo depois, São Paulo, que tem o Anchieta, que tem 120 anos, o Anchieta fica o melhor ginásio, porque tinha mais latim, tinha mais cultura que todos os outros. E os nossos avós pegam os filhos e põem a estudar no Anchieta. Não por serem católicos, mas porque o Anchieta é a melhor escola. Só que esses alunos do Anchieta, nosso pai, nosso tio, nossa tia, eles recebem um cristianismo, eu diria, exaltado, um super cristianismo, porque, a rigor, aquilo só ocorreu no Rio Grande do Sul nesse curto período que vai de 1820, 30 até 1950, 60. E depois, os seguintes gerações já voltam àquilo que era no tempo do Vocelo. E o Vocelo, a gente sabe, ele vai se confessar com o Frei Antônio Cheulich, e diz: eu não sei que pecados, eu não precisa pedir pecado nenhum, tipo absolvição, eu sou presenciei. Então você não recebeu uma absolvição final antes de morrer, sem nenhuma conversão no sentido dos jesuítas. Ao passo que o nosso pai fez uma conversão e um caminho ligado à
tudo isso. E o que nós estamos vendo, é esse caminho que eu fiz intelectualmente agora, e que vem, então, do Antigo Testamento, passa principalmente por Paulo de Tarso, passa por Santo Agostinho, passa pelos monges irlandeses, entra aqui como uma religião mais fraca e só para uma elite, e vem agora os jesuítas que pegam em 1500 o Concílio de Trento e introduzem aqui o Concílio de Trento em 1880 ou 90. E aqui o São Leopoldo de Mancheta renasce isso. E essa renascença dura um período que vem do meu pai até metade de nós. A mim pega o começo, enquanto eu sou apenas um aluno agora, jovem do meu pai, eu sou assim. E na hora que eu estudo tudo isso, eu tenho uma visão completamente diferente. Os monges irlandeses, quando o cristianismo universo cristão, eles cristianizam uma elite, não só pela língua latina, pela cultura agrícola e pecuária, mas eles cristianizam pelas igrejas apenas uma elite. E o resto do povo continua com religiões pagãs locais. E essa mistura, esse cristianismo diluído, vai levar ao que foi mencionado antes, a pergunta, vai levar a que os diferentes grupos de diferentes poderes dentro dessas igrejas locais se organizem também do ponto de vista político e econômico. Então, esses núcleos cristãos que existem depois da recristianização dos monges irlandeses, esses grupos vão fazer com que o chefe desses grupos, o bispo, tenha um enorme poder político, econômico e religioso. Porque o religioso aqui é a base do econômico e político. De sorte que nós vamos encontrar muito logo, dentro desses países que não são o centro de Roma, todos eles vamos encontrar locais, regiões, em que tem um rei local, ou um príncipe local e um bispo local. E vai haver aquela luta ou aquela concorrência entre o bispo, o rei ou o príncipe. E nessa luta e essa concorrência vai acontecer que os bispos começam a usar as mesmas roupas que os nobres daquela época. Por isso é que os bispos e padres até pouco tempo, e o Papa até hoje, usa a roupa do tempo de Renascença. Então, se a gente vê um quadro da Renascença de um cortesão qualquer, tem a mesma roupa de um bispo do Papa atual. E nessa briga entre eles, a igreja vai ficando cada vez mais devassa. Ou seja, aquela religiosidade que tinha e aquele dicionário de pecados que havia nos montes irlandeses vai desaparecer. E os pecados continuam, mas não são levados a sério. De sorte que, assim como tem um dicionário de pecados, tem a possibilidade de ser absolvido tantas vezes quanto a gente quiser. E se a gente recebe a absolvição, vai receber algum pecado. E para não receber a pena desse pecado, os bispos começam a vender as indulgências. Então, além de pecar, o bispo paga um dinheiro, e com esse dinheiro, aquele cristão não só recebeu a absolvição e pode voltar para dentro da igreja, mas ele no céu não vai passar por um purgatório, por um fogo que vai limpá-lo. Ele vai ser limpo pela indulgência. A indulgência vai ser paga. De sorte que os bispos, nesse período da recristianização, vão ficando mais e mais príncipes. Muitos deles até hoje se chamam príncipes. Então nós temos em Salzburg até hoje o bispo é príncipe, já recebe o título de príncipe. Isso vai fazendo com que a mistura desses três setores fique grande, a corrupção muito grande. E assim como o Império Romano teve um problema de restauração, solidez rígida, e depois um problema de decadência, de dissolução,
Assim também vai acontecer com o cristianismo, que começa com os bons irlandeses de uma forma muito mais intelectual, espiritual, mas vai ficando mais e mais dissoluto. E nessa dissolução, quando chega em 1400, entre 1400 e 1550, vai acontecer o inevitável. A gente não leva as coisas a sério. E surgem problemas estranhíssimos. Por exemplo, os bispos são hereditários, porque o bispo tem filho, e o bispo é príncipe, e o príncipe tem que ter herdeiros, então o filho do bispo é herdeiro e fica príncipe. Fica usual. E pior aconteceu na França, em Lyon, quando o filho mais velho do bispo não era um homem, sim uma mulher, eles pegaram essa mulher e declararam a mulher bispa. E houve um maior alvoroço na Igreja Católica, em Roma e nos outros países, que como é que uma mulher fica bispa? Mas é a mais velha, mas não é a mulher, não pode. Então, a linha de sucessão havia, e o que é o resultado é que o bispado da Igreja Católica fica com a mesma estrutura dos estados particulares, com as mesmas leis e com a mesma corrupção dos estados particulares. É um movimento que vai e vem, está agora numa época de corrupção. E o que vai acontecer na volta entre 1450 a 1520, vai ser o surgimento da reforma. A reforma, como a palavra diz, é reformar a igreja, a fé e os costumes. Então, tem que observar a lei. E a primeira coisa que, então, é introduzida por esse monge que vai fazer a reforma, que é Martinho Lutero, na Alemanha, ele vai dizer, a primeira coisa, vamos acabar com essas coisas que são de príncipes. E o que importa é a fé, e não esses acessórios, roupas, cerimônias, de sorte que a Igreja Católica fica despida de santos, de roupas, fica tremendamente enxuta, e a doutrina fica tremendamente enxuta. E a doutrina não é tanto doutrina, porque tem que ter fé. E a fé fica reduzida, então, aquele núcleo que está no Evangelho e está também até o Concílio de Nicéia. Então, há, com Lutero, uma reforma. E essa reforma, como pegou um mundo de decadência, ela tem uma enorme força política, e os príncipes que não queriam a concorrência dos bispos príncipes, os príncipes e reis disseram que essa reforma era muito boa, porque eles iam poder eliminar aquela concorrência indesejada do bispo que é príncipe. Então, a maioria dos reis, quando vem a reforma, fica entusiasmado com a reforma. Primeiro, porque é uma coisa muito boa, voltar à seriedade, voltar aos bons costumes. E segundo, que pode acabar com esses bispos, essa igreja que está em decadência e tem, apesar disso, muito dinheiro e muito poder. Então, na hora que Lutero traz a doutrina limpa, o que vai acontecer é que os bispos não podem mais dar herança, não podem receber herança, não podem casar, e os problemas de sucessão desaparecem, os problemas hereditários desaparecem, e o poder econômico e político vai diminuindo brutalmente e o rei volta a seu lugar. E nesse período vai surgir um grande problema que em alguns lugares, principalmente em Roma, se afinal o Papa é o chefe ou se é o imperador. E o problema é que os imperadores na Europa não eram fortes como no Império Romano. Os imperadores eram uma coalizão meio flutuante. De sorte que essa luta entre o Papa e o imperador, nesse período, é uma luta sempre desigual, em que o Papa sempre tem bastante força.
porque os imperadores nunca conseguem aquela unidade que havia no Império Romano. Mas eles brigam, inclusive, com o Papa. E tem aí a doutrina do Papa e do Imperador, e a pergunta é se a autoridade vem de Deus para o Papa, e o Papa dá para o Imperador e para os príncipes, dá adiante, portanto, se é mediada, ou se o Imperador dá essa autoridade diretamente para o Imperador. Deus dá para o Imperador, e não para o Papa. Essa discussão vai permear o século XI, XII, XII, XX, até o Concílio de Trento. E no Concílio de Trento vai haver a luta com Lutero, vai haver uma luta com os reis que não querem essa supremacia dos bispos, e a Igreja vai ficar reduzida de seu poder e de seu dinheiro. Só que, como o Concílio de Trento, para ter validade, tinha que ser lido pelo bispo da Igreja Matriz, do púlpito, em vários lugares, principalmente na Áustria, na Alemanha, na Suíça, em vários lugares, o bispo não leu. E o resultado é que nos lugares em que isso não foi lido, o Concílio de Trento não tinha validade. De sorte que, se tem algum pequeno lugar no norte da Itália que o bispo se recusou a ler o Concílio de Trento, naquele lugar o Papa podia casar, podia vender indulgência, não, o bispo podia. De sorte que o que vai acontecer é que existem dois tipos de cristianismo conforme o Concílio é lido ou não é lido. E aqui no Brasil, isso não foi levado a sério. O cristianismo feito no Brasil não foi levado a sério como um cristianismo tridentino. De sorte que até os primeiros bispos aqui em Porto Alegre, Pôncio de Leão, no começo, eles achavam que era absolutamente normal vender indulgências do padre casado, heranças, tudo isso era normal, porque era pré-tridentino. Até que eles descobriram que tudo isso tinha sido anunciado do púlpito pelo bispo de São Paulo e que isso valia também para o Rio Grande do Sul. Mas ninguém no Rio Grande do Sul tomou consciência disso. E quando os primeiros bispos aparecem aqui, uma das primeiras coisas que eles fazem é convidar os jesuítas para fazer um colégio que vai ser fundado ali nos fundos da catedral, onde hoje é o Palácio Episcopal, e aquele lugar vai ser o lugar em que os jesuítas vão ensinar a Igreja pós-tridentino, depois do Concílio de Trento. E os jesuítas, então, muito bom, saem daqui e vão para São Leopoldo, mas são os dois únicos lugares que tem uma igreja não tridentina. Só que na casa do nosso avô, nós tínhamos um pedaço da casa antes de Trento e um pedaço fortemente contra a reforma, de tridentino e extremado. E essa colisão entre essas duas coisas é que vai produzir aquilo que é a nossa vida. Não sei se vocês querem. A história agora tem que se transformar também num romance, o que tem um lado muito interessante, que é o lado político e social, econômico. E aí vem a questão da igreja com os templários, com o Dan Brown. Bom, tu tens 8 minutos. Os templários, eles surgem e duram muito pouco tempo. Os templários são fundados por cavaleiros da França que se unem para retomar Jerusalém, o Santo Sepulcro. E eles são guerreiros, cavaleiros, cristãos, mas cristãos antes de Trento, mas eles têm, como cavaleiros, eles têm a ideia que para alcançar a salvação é preciso se juntar, e esse grupo, um grupo de 7 ou 8,
vai para Jerusalém, e em Jerusalém passam anos de Jerusalém, e saem de Jerusalém e começam a espalhar pelo mundo inteiro aquela mini-reforma que os templários fazem. Eu digo mini-reforma por quê? Porque eles trazem uma disciplina para dentro daquela igreja católica que havia e recebem algo que o Papa, no começo, dá a eles, ou seja, eles não têm jurisdição do bispo. Eles podem, como ordem, existir sem estar subordinado ao bispo local. Eles não têm mais um país que mande neles. Então, a única pessoa que manda nos templários é o Papa. E mesmo o Papa não manda no mundo. E os templários, então, vão construir toda uma doutrina cristã em torno de algo que é aquele cristianismo irlandês, mas ainda não é o reformismo luterano de protestante, não é reforma. Mas eles vão ter um núcleo duro e eles vão, como tem tremenda disciplina, como eles são multinacionais, como eles não estão subordinados a nenhum príncipe e a nenhuma região, eles conseguem, por essa coerência que eles têm, eles ficam imediatamente mais eruditos, mas principalmente mais poderosos, muito ricos. E o resultado é que depois de um século e pouco de atividades dos templários, eles eram donos de 1/3 dos imóveis de Paris. E entraram no mundo cristão com a força de organização que nenhuma outra religião tinha. E os templários tinham, então, obediência, tinham luta, tinham dinheiro, tinham poder e uma enorme mobilidade. Quando eles eram atacados num lugar, eles saíam, mas depois voltavam e recristianizavam a maneira deles, com a cruz de um lado e a espada do outro. E os templários ficaram tão ricos, tão poderosos, e obedeciam ao Papa Balão Tronco, só que os papas ficavam com os templários sempre com o pé atrás, como os jesuítas ficavam no começo. Os jesuítas também ficaram com uma coisa internacional, aparecendo os templários. Quando, então, os templários chegam ao seu apogeu, o que vai acontecer é o seguinte: eles têm uma doutrina que é secreta, como os jesuítas tinham até pouco tempo atrás, menos 50 anos atrás, o livrinho das regras jesuítas era considerado abuso nostrorum também, só por uso dos nossos. Assim, os templários tinham as leis deles, as regras deles, tinham os castelos deles, mas eles eram monges guerreiros, mais guerreiros do que monges. E levavam, então, não podiam casar oficialmente, mas se tinha um amante não era muito importante, isso não pesava, mas principalmente o dinheiro não era nunca da pessoa, era da ordem. E dentro da ordem havia um rodízio de poder. E esse rodízio de poder fez com que não haja um templário muito mais importante que os outros, e que fique muito tempo eles se giravam e era a ordem como tal que ficou importante. E isso faz com que o rei da França fique muito magoado, porque eles têm dívidas gigantescas, que os templários deram dinheiro para eles e ele não pagou, e o Papa idem, e o Papa que deu mais obediência. Então, para acabar com o problema dos templários, é abolido a ordem dos templários, eles são eliminados, mortos em Paris, exceto um grupo que consegue sair em um país que diz que os templários podem continuar a existir, Portugal. E é por isso que em Portugal, até hoje, se vê a cruz dos templários. A caravela do Brasil tem a cruz não de Portugal, não a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é a cruz dos cavaleiros da Ordem de Cristo, a saber, os templários. De sorte que, quando o nosso bisavô é cavaleiro da Ordem de Cristo, ele é membro honorário dos templários. Não foi abolido, até agora. E até hoje existem os membros honorários, só que o templário, depois da Revolução Portuguesa, deixou de ser uma ordem.
e os reis foram abocanhando o dinheiro dos templários. Mas as grandes descobertas foram financiadas e feitas com dinheiro dos templários, com mentalidade dos templários e a cruz dos templários. Só que o Brasil é, sob esse aspecto, uma fundação dos templários.